Olá pessoal, nós estamos concluindo aqui mais um rolezinho, dessa vez um rolezinho ao sudeste. Só para fazer o fechamento, né, eu tinha a impressão de que o interior, o sertão, a 116, estaria como sempre, ou como antes, completamente sem recursos, e eis que na verdade eu fiquei bastante admirado, pois em 5, 6 anos alguma coisa mudou. Já há bastante suporte, inclusive para acomodações com algum nível de qualidade. Obviamente, a 116 no Ceará, em Pernambuco, no norte da Bahia, não são lugares para você parar na beirada, no acostamento, para ficar tirando foto lá de bobeira, dando chance ao azar. As coisas ainda acontecem. Mas que de qualquer forma, entrando na Bahia, só se tem que tomar é o cachorro que está fazendo coisinha aqui, o cachorro faz barulho danado. Entrando na Bahia, norte da Bahia, é só tomar muito cuidado, porque os postos de gasolina às vezes estão distantes um do outro cerca de 160, 170 quilômetros, e isso às vezes coloca a gente em situação crítica. Em Minas Gerais, de modo geral, eu esperava... antes de falar de Minas, eu tenho que falar da 116 Sul, na Bahia. Muito boa, viu? Continua com trânsito pesado, pista simples, sem duplicação, mas ainda assim está muito boa para se fazer esse translado aí. Feira de Santana até a divisa com Minas, sem nenhum óbice. Minas Gerais, eu achava que as estradas estariam ruins, mas na verdade peguei um pedacinho muito pequeno da 116, depois da 351 até Pato de Minas, está ótima. Recomendo esse trajeto. Seria 116, Montes Claros, e de Montes Claros se decide o que faz. Você vai em direção a Luislândia do Oeste para descer a 040, que não está boa, ou se Montes Claros desce para Belo Horizonte, ou faz como nós fizemos, que tínhamos compromissos em Patos de Minas, então seguimos até Patos de Minas. 262, tá boa, tá melhor que a 040. E para você fazer uma viagem dessas, o que você precisa? Vontade, uma motocicleta, tempo, algum recurso. Quando eu digo algum recurso, claro, você pode fazer com mais ou com menos. A gente prefere viajar com alguma tranquilidade, para a gente poder inclusive aproveitar as coisas que a gente tem ao longo do caminho, né? As atrações ao longo do caminho. E, sobretudo, o mais importante talvez é o planejamento. Com planejamento as coisas se tem mais garantias de se conseguir as coisas. Mas vocês viajam sozinhos? Sim, nós viajamos sozinhos, hoje por opção. Por que por opção? Porque você tem que viajar com quem te traz prazer, com quem não te atrapalha ao longo da viagem, com quem não perturba o seu desejo de ir ou de deixar de ir em determinado momento. Ou seja, você não tem um compromisso estabelecido com alguém. E hoje nós entendemos que viajar sozinho para nós é mais interessante do que viajar em grupo, principalmente viagens longas, já que a distância significa tempo significa chance de desavenças, porque alguma coisa sempre desagrada em função da falta de sintonia que vai surgindo ao longo do caminho. Não, mas viajar é bom para a gente criar sintonia. Quando você tem um grupo coeso, sim. Quando você tem um grupo que não é tão coeso, um vai querer parar toda hora para fazer xixi e, na verdade, fumar. Isso vai começar a te aborrecer. Outro vai querer fazer o programa que é engessado conforme o planejamento. Nós vamos de A para B, ponto final, não tiver mais nada. Outro vai querer ir muito depressa, outro vai querer ir muito devagar. Outro vai querer ir devagar quando era para ir depressa, ou depressa quando é para ir devagar. Ou seja, sozinho você está melhor. Meu ponto de vista é esse, né? Além do mais, sozinho a gente tem a chance de interagir mais com as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. E isso é uma coisa muito importante no passeio de moto.
Em relação a suporte sim, você tem que ter, porque se você tem amigos, você tem um mundo, né? Então é importante que você tenha contato com pessoas que possam te auxiliar ao longo do caminho, como eu tive pessoas que me auxiliaram na resolução de um ou outro probleminha que surgiu ao longo desse deslocamento. É importante que tenha um seguro com road assistance, porque isso é importante, afinal de contas, se a moto parar em determinado lugar, você vai ter que tirar aquela moto dali em tempo hábil, né? Um kit de reparo de pneu, seja macarrão, seja tairepando, seja qualquer coisa desse sentido. Eu levo um rádio, eu sou radioamador, levo um rádio de VHF e estou pensando em colocar um HF na moto também para me dar mais segurança. E o telefone celular, claro que é fundamental para você poder acionar as pessoas, a seguradora, seja lá o que for, nas situações de risco. Nós nos utilizamos de GPS, o GPS mais com a finalidade de nos indicar distâncias para que a gente planeje o tempo, já que a rota é traçada previamente, é estudada previamente, é guardada aqui na cabeça previamente. No verão, nós não usamos capa de chuva, porque a experiência mostra para a gente que a capa de chuva no verão serve para que você não se molhe com a água que vem de fora, ou seja, você se molha com a água que é gerada dentro, com suor. Mas no inverno é fundamental, né? A falta de capa de chuva no inverno pode resultar em situações de hipotermia que vão trazer riscos. Nesse momento nós descemos do Ceará até Minas Gerais, deixei a moto em Minas e pretendemos em breve, já vamos começar o planejamento, não sabemos quando, porque depende também do andar dessa pandemia. A próxima etapa será a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, mas não em linha reta, porque em linha reta não vale a pena. O melhor caminho entre dois pontos quando você está em uma moto frequentemente não é uma linha reta. Então nós pretendemos descer para Rio Santos, evitando naturalmente o arco metropolitano ali no Rio. Descemos até Santos, vamos dar um jeito de subir para Capão Bonito, para fazermos o rastro da serpente. Depois, próximos a Curitiba, mais um desvio para fazer a Serra da Graciosa. Depois, outro desvio agora na outra direção para nós fazermos o Birici e o Corvo Branco. E depois a Serra do Rio do Rastro. Acabou o passeio? Não, porque a Serra do Rio do Rastro, quem foi sabe, é bacana pra caramba, é lindo de morrer, mas aí você chega lá e você fala assim, ok, já vi, que bacana, que lindo, vamos descer. Aí você desce tudo naquele engarrafamento que a gente tem ali habitualmente. Então a gente passa o Rio do Rastro, que é de lei, e vamos então para que também nos interessa bastante, que é a Rota Romântica, que seria Nova Petrópolis, Gramado, Canela e aquelas cidades que a gente tem por ali. E depois com isso voltamos. É o preparativo para outra viagem, já que a gente não vai poder ir para a Rota 66 por enquanto. Tão cedo essa possibilidade não existe. Então posteriormente a gente deve descer para Rosário, Santiago, em direção a Puerto Mote, cruza a cordilheira novamente, Bariloche, Comodoro Rivadavia e vamos subindo novamente em direção ao Brasil e depois relativamente reto pela 116 até a nossa base, que é em Minas Gerais. Então a nossa proposta é essa, é só o fechamento do passeio. Sugiro que não fique planejando demais. O melhor jeito de não viajar é ficar planejando a viagem eternamente, fazendo 1000 reuniões com o grupo. Vamos planejar e 1000 propostas e no final das contas, quem quer, faz. Quem não quer, manda fazer. Gente, muito obrigado e até a próxima.